Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2 no livro, páginas 150 e 151. Vantagens do etanol brasileiro. Uma das fontes renováveis de energia é o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Com 1 tonelada dessa matéria-prima, é possível produzir cerca de 80 litros de etanol. O etanol produzido no Brasil apresenta inúmeras vantagens dos pontos de vista social e ambiental, pois reduz em cerca de 90% as emissões de gases que intensificam o efeito estufa, bem como a poluição atmosférica das grandes cidades. Escreva uma sentença algébrica para representar a relação entre a produção de etanol e a quantidade de matéria-prima. O que ele disse, gente? Que a partir da cana-de-açúcar, né? Uma das fontes renováveis de energia é o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Com 1 tonelada dessa matéria-prima, é possível produzir cerca de 80 litros de etanol. Então, como ele está pedindo para a gente escrever uma equação algébrica, então eu vou chamar de Y, tá? É a quantidade de etanol produzida em litros, tá? E Y é a minha quantidade de etanol produzida em litros. E de X eu vou chamar a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas. E vou escrever a minha equação com base no que ele nos deu, que ele disse que é possível produzir cerca de 80 litros de etanol com 1 tonelada. Tá? Então, se eu aumentar o número de toneladas, tá? No caso é o X, eu aumento o número de etanol, litros, a quantidade de litros de etanol produzidas, tá? Que é o Y. Então, a minha sentença algébrica vai ficar assim: Y é igual a 80 vezes o X, onde o Y é representado pela quantidade de etanol produzidos em litros e o X é a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas. Ok? Então, vamos para o item B. Quantos litros de etanol é possível produzir com 5 toneladas de cana-de-açúcar? Então, a gente vai substituir na nossa equação aqui algébrica, nossa expressão algébrica. Então, o Y vai ser igual a 80 vezes X. Aqui, eu tenho a quantidade de toneladas, e a quantidade de toneladas está sendo representado pelo X. E eu quero descobrir a quantidade de litros de etanol que está sendo representado pelo Y. Então, onde tiver X, eu vou substituir por 5. 80 vezes 5, que dá 400. Então, vai ser produzidos com 5 toneladas, 400 litros de etanol. Item C. Para produzir 560 litros de etanol, são usados no mínimo quantas toneladas de cana-de-açúcar? A gente vai usar novamente a expressãozinha algébrica que a gente fez lá no item A. Y é igual a 80x. Só que agora eu tenho a quantidade de litros, ou seja, eu tenho o Y. Então, onde tiver Y, eu vou colocar 560, que é igual a 80 vezes x. Aqui eu tenho uma multiplicação, então vou usar o inverso aditivo, multiplicativo, na qual vai ser a divisão. Então, o 80 vai passar dividindo quem está aqui do outro lado da igualdade. Então, vai ficar x igual a 560 dividido por 80, que é igual a 7. Então, para produzir 560 litros de etanol, são usados no mínimo 7 toneladas de cana-de-açúcar. No item D, se 1 hectare de cana-de-açúcar rende aproximadamente 78 toneladas, quantos litros de etanol é possível produzir com a cana-de-açúcar produzida em 3 hectares? Então, primeiro, a gente vai descobrir, né, quantos litros são produzidos com 78 toneladas. E depois, né, a gente vai colocar os hectares, que são 3 hectares. Então, 78 vezes 80, que dá 6.240, vezes a quantidade de hectares, que é 3, que dá 18.720 litros. Então, é possível produzir aproximadamente 18.720 litros de etanol. Vamos agora para a página 151, questão 6. No dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria com a incrível marca de 9,58 segundos, no Campeonato Mundial de Atletismo disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, Usain
Usain Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. Item A. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Usain Bolt? Então, a gente vai calcular a velocidade média, que é a distância, dividido pelo tempo. Então, a distância foi de 100 metros, né? E o tempo foi de 9,58 segundos. Então, 100 dividido para 9,58 dá 10,44. Então, a velocidade média de Bolt foi de 10,44 metros por segundo. No item B, ele diz o seguinte: se fixarmos a velocidade média, as grandezas, tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique. Elas serão o quê? Diretamente proporcionais, porque se aumentarmos ou diminuirmos o tempo, a distância percorrida deverá aumentar ou diminuir respectivamente de maneira proporcional, não é isso? Questão 7. Diz o seguinte: para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se ele fizer o mesmo trajeto com a velocidade média de 80 km por hora, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? Então, eu quero descobrir o tempo que ele leva para percorrer essa distância de 147 km com uma velocidade de 80 km por hora. Na forma de calcular a velocidade média, eu tenho que a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. A minha velocidade aqui é 80, então eu vou substituir. A minha distância é 147, o meu tempo eu não sei qual é. Então, vou chamar de T, né? Multiplica, que inclui, então vai ficar 80T igual a 147. Que eu vou usar o inverso multiplicativo, então vai ficar 147 dividido por 80, que dá 1,8375 horas. Então, vamos transformar essa parte aqui, ó, para minutos e segundos. Aqui eu tenho 1 hora mais 0,8375 horas. Então, eu vou transformar isso aqui de hora para minuto. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, multiplicar por 60. Então, vai ficar 50,25 minutos. Então, ainda está de uma forma que não está totalmente correto, porque ainda tenho aqui 1 hora, 50,25 minutos. Então, vou transformar esse 25 aqui para segundos, né? Minuto é igual a 60 segundos. Então, 0,25 vezes 60, que dá 15. Então, vai ficar 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. Ou você poderia também arredondar para 2 horas, tá? Tempo é aproximadamente 2 horas, tá? Poderia também assim. Como aqui não tem opção, não tem alternativa, eu poderia estar arredondando para 2 horas. Tá bom, meus amores? Beijo e até a próxima aula.